E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Rita Maria e hoje teremos mais uma aula de matemática. Continuaremos trabalhando o assunto de estatística, que faz parte do projeto do Livro ao Palco, em que a matemática está trabalhando o conteúdo de estatística. Vamos relembrar um pouco sobre os gráficos, certo? Que já havíamos estudado na outra videoaula. Então, temos o gráfico de colunas aí, e aqui temos uma tabela. Então, na sua construção do seu gráfico de colunas, é importante você também construir uma tabela com todas as suas informações dos seus dados da sua pesquisa. Na construção de um gráfico de coluna, você pode colocar os dados quantitativos na vertical e os qualitativos na horizontal. E é importante que, quando for construir seu gráfico, a barra, ou seja, o retângulo, tem que corresponder, a altura deste retângulo tem que corresponder ao valor apresentado. Por exemplo, aqui, ó, o meio de transporte trem tem a quantidade de usuários de 235. Então, aqui entre os valores, esse 235 vai estar entre 200 e entre 250, certo? Então, essa altura aqui tem que corresponder neste espaço. O ônibus tem 456 quantidade de usuários. Então, 456 vai estar entre 450 e 500. Vai passar um pouco de 450, então ele vai estar mais ou menos aqui à altura. Então, na sua construção de gráfico de colunas, tem que observar isto. A altura do retângulo tem que estar referente à quantidade que é representada nos seus dados. O gráfico de linha ou gráfico de segmento, que é utilizado bastante para analisar dados ao longo de tempo, também tem que ter a observação de uma tabela com seus dados. Aqui a gente tem os dados aqui, os dias da semana, que é uma tabela de distribuição mensal de acidentes no trânsito com vítimas, e temos os meses e o total de acidentes, certo? Aqui no gráfico percebam a legenda que está bastante favorável, que de fácil compreendimento. Aqui temos a cor azul representando janeiro, a cor vermelha representando fevereiro e a cor verde representando março, certo? Podemos perceber, por exemplo, aqui, ó, que os dias da semana estão aqui na horizontal e as quantidades estão dispostas aqui na vertical. Podemos perceber que no domingo, em janeiro, tem 1.458 vítimas, certo? Esse 1.458 vai estar entre 1.400 e 1.600. Então, essa ligação do dia da semana, que vai subindo verticalmente, a encontrar com a quantidade de vítimas, né? A quantidade lá que tem na tabela. Esse encontro vai formar o primeiro ponto da linha que representa janeiro. Outro exemplo aí é no mês de março, na segunda-feira, que ele tem um total de 1.970. 1.970 vai estar entre 1.800 e 2.000. Então, este encontro do dia da semana com essa quantidade vai formar um dos pontos desta linha aqui do mês de março. O gráfico de setor, né, também conhecido como gráfico de pizza, nele é importante o valor da frequência relativa, né, da porcentagem da frequência relativa dos seus dados, certo? Porque é através dela que a gente vai saber qual é a proporção, né, qual é o tamanho dos setores. Também no gráfico de setor é preciso fazer algumas contas a mais, né, trabalhar com regra de 3, para poder encontrar a abertura do ângulo de cada setor, que corresponde exatamente, né, com precisão às porcentagens que você encontrou na frequência relativa. Agora vamos trabalhar algumas questões de interpretação de gráfico. A gente tem aí uma tabela da preferência musical dos alunos da 7ª série A e B. Com base nesse gráfico, é possível dizer o quê? Que o estilo musical preferido pela maioria dos alunos é hip hop, que a maioria dos alunos prefere sertanejo, que o estilo musical preferido pela maioria dos alunos é pop, ou o estilo musical menos ouvido é MPB. A gente pode perceber aqui logo essa última alternativa que não é verdadeira, porque a barrinha menor que tem aqui é de sertanejo, não é MPB. E podemos perceber que a barra maior aqui no gráfico é de pop, então o
o ritmo mais escolhido, né, a preferência musical mais escolhida pelos alunos é pop, que seria a nossa letra C. Outro exemplo aí, o gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo orgânico de 2 pessoas. O dia da semana que o gráfico mostra que a produção de lixo das 2 pessoas foram iguais é... Então aqui a gente tem a linha, né, vermelha representando uma pessoa e a linha azul representando outra pessoa. Aqui embaixo temos os dias da semana. Então o dia que as 2 pessoas vão produzir a mesma quantidade de lixo, a gente pode perceber aqui, ó, o encontro das 2 linhas no ponto 10. Ou seja, as 2 pessoas estão produzindo 10 quilos de lixo. Em que dia da semana é? Você pode descer aqui verticalmente e encontrar o dia da semana, que é domingo. Ou seja, nossa letra E. Outro exemplo aí, o gráfico mostra o resultado de uma pesquisa feita com alunos sobre o seu ritmo musical preferido. Responda, quais ritmos têm menos de 10% da preferência dos alunos? Então aqui a gente tem um gráfico de setor, né, com as porcentagens e que os ritmos que estão com menos de 10% são quem? Samba, MPB e outros tipos de ritmo, ó, samba com 8%, MPB com 7% e outros com 9%. Segunda pergunta, qual é o tipo de música mais ouvida entre os alunos da escola e a menos ouvida? A mais ouvida, ou seja, a que tem mais porcentagem, é a eletrônica. E a menos ouvida, a que tem menos porcentagem, é a MPB. Agora vamos falar um pouco sobre medidas de tendência central. Certo? A gente vai ter a média aritmética, que é o somatório dos valores dos elementos dividido pelo número de elementos. A média aritmética ponderada, que o somatório dos valores dos elementos é multiplicado pelos seus respectivos pesos e dividido pela soma dos pesos atribuídos. E a mediana, que é uma medida central em uma determinada sequência de dados numéricos. Agora vamos analisar cada tipo de medida individualmente. A média aritmética, também chamada de média aritmética simples, como eu falei, é o somatório dos elementos dividido pela quantidade desses elementos. Por exemplo, a média aritmética de 14, 15 e 25. Então, eu vou somar esses 3 valores e dividir pela quantidade de elementos. Ou seja, eu só tenho 3 elementos, 3 números, 3 dados. Então, eu vou dividir por 3. Certo? Quando eu somar todo mundo aqui de cima vai dar igual a 54 e eu continuo aqui dividindo por 3. 54 dividido por 3 igual a 18. Então, a média aritmética entre 14, 15 e 25 é 18. Agora a gente vai trabalhar a média aritmética ponderada. Considere como exemplo os dados na tabela a seguir que contém uma lista com as idades dos alunos do 6º ano da escola A. Vamos calcular a média ponderada das idades. Podemos considerar a quantidade de alunos com cada idade como o peso, até que todas as idades tenham sido somadas. Certo? Então, a gente pode pegar o seguinte, a quantidade de alunos, por exemplo, 4 alunos possuem a idade de 10 anos, 15 alunos possuem a idade de 11 anos, 10 alunos têm a idade de 12 anos e 1 aluno tem a idade de 13. Então, aqui as quantidades vão ser consideradas os pesos que a gente vai trabalhar na média aritmética ponderada. E quando a gente tem esse peso, a gente vai multiplicar esse peso pela a idade, né, pelo valor, e somar com o mesmo fator, né, a mesma forma que eu vou fazer com o restante. Para que eu não tenha que repetir o 10 4 vezes somando ele e repetir o 11 15 vezes somando ele e o restante também, eu faço essa multiplicação. Então, 4 vezes 10 mais 15 vezes 11 mais 10 vezes 12 mais 1 vezes 13. E embaixo eu vou somar todos os pesos. Vou somar o 4, o 15, o 10 e o 1. Então, aqui, resolvendo a multiplicação, ficou 40 mais 165 mais 120 mais 13. E esta soma aqui de cima dos pesos deu igual a 30. Aqui eu continuo somando todo mundo, que deu igual a 338, e dividir por 30, que deu igual a 11,26 anos. Então, a média aritmética ponderada ou média ponderada dessas idades é 11,26 anos. A mediana.
Para calcular a mediana, primeiro devemos colocar o conjunto de dados, né, os nossos dados, nossos números, em ordem crescente e prestar atenção em dois fatores. Se o número de elementos for par, então a mediana é a média dos dois valores centrais, ou seja, eu vou somar os dois valores centrais e dividir o resultado por 2. Agora, se o número de elementos for ímpar, então a mediana é o valor central. A gente vai ter um exemplo aí de conjuntos, conjunto A que tem 3, 1 e 8, o conjunto B que tem 6, 4, 7 e 2. E vamos calcular a mediana de cada um. Primeiro aqui no conjunto A, vamos ordenar o conjunto A. Então, na ordem crescente vai ficar 1, 3 e 8. Eu pude perceber que aqui temos só 3 elementos, ou seja, o número de elementos aqui é ímpar. Então, a mediana vai ser o valor central, ou seja, qual é o número que está aqui no meio? O 3. Então, a mediana é 3. Agora, vamos calcular a mediana do conjunto B, certo? Vamos ordenar na ordem crescente B. Ficou 2, 4, 6 e 7, certo? Agora podemos perceber que o conjunto de elementos aqui é par, né? Eu tenho 4 números e 4 é par. Então, agora eu vou ter que fazer a média, né, dos dois valores centrais. Quais são os dois valores do meio? 4 e 6. Então, eu vou somar o 4 mais 6, que vai dar 10, e vou dividir por 2, que vai dar igual a 5. Então, a mediana do conjunto B é 5. Agora um exemplo, uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório e uma das etapas desse processo ela tem que digitar 8 textos e a quantidade de erro dessa pessoa em cada um dos textos é dada na tabela. Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a... Então, vamos pegar todos os valores aqui que são os erros e calcular a mediana. Primeiro, vamos organizar, né, na ordem crescente. Mesmo que estejam repetindo os números, você coloca ainda na ordem crescente. Aqui eu pude perceber também, podemos perceber que a quantidade de elementos aqui é par, né? Eu tenho 8 elementos aqui e 8 é par. Então, eu vou ter que calcular a média dos dois valores centrais. Então, aqui eu vou ter 3 números para a esquerda, 3 números para a direita. E os dois valores centrais aí são quem? 2 e 3. Então, eu vou somar 2 mais 3 e dividir por 2, que vai ser igual a 2,5, nossa letra B. Outro exemplo, quais valores são a média e a mediana dos números da lista a seguir? Então, tenho vários números aí, eu quero calcular a média. Quando eu falo em média, somente a média simples, a média aritmética simples. Então, vamos lá, vamos somar todo mundo e dividir pela quantidade de números. Aqui eu tenho 10 números, então eu vou somar todo mundo e dividir por 10. Somando todo mundo deu 2.170 dividido por 10 igual a 217. Na mediana, eu vou ter que colocar na ordem crescente os meus valores. Como eu sei que a quantidade de elementos aqui é 10 e 10 é par, eu tenho que fazer a média dos dois valores centrais desses números. Então, vou ter 4 números para a esquerda, 4 números para a direita. Então, os dois valores centrais que aparecem aqui são quem? 180 e 232. Vou somar eles e dividir por 2. 180 mais 232 deu 412, dividido por 2 deu 206. Então, aqui calculamos a média e a mediana desses valores. Agora, pessoal, recapitulando um pouco o processo estatístico. O primeiro passo é a coleta de dados. Você vai coletar os dados da sua pesquisa. O segundo passo é a organização desses dados. O terceiro passo é a elaboração de uma tabela. Você vai elaborar uma tabela com suas informações para que fique de fácil entendimento. O quarto passo é elaboração de um gráfico, né? Já está na parte final. Você vai mostrar o resultado da sua pesquisa, da sua coleta de dados neste gráfico. Então, escolha um gráfico que você acha que é de acordo com a sua pesquisa. Você já viu aí vários tipos de gráfico e viu um pouco como cada um pode ser elaborado. Lembrando que um gráfico tem que ser uma coisa simples, rápida, direta, né? E de fácil compreendimento, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre estatística.
hoje sobre